Paixão, meu amado, bem-vindo de volta ao Momento da Bíblia para conhecer melhor e viver a vida em plenitude com Deus. Hoje nós vamos falar para os amados das cartas de João e nós vamos começar pela carta de 1 João. O público-alvo de João eram as igrejas da Ásia. Então nós já vimos com os amados que a igreja começa a ter uma grande dispersão, um grande crescimento. E a Ásia aqui era um local fértil, ou seja, onde haviam muitos judeus que haviam sido dispersos, né, nos anos anteriores. E aí, pelos trabalhos dos primeiros apóstolos, dos primeiros missionários, Paulo, Pedro, Timóteo, Barnabé, Marcos, enfim, pelo trabalho de muitos destes, as igrejas começaram a se firmar. E aí chega a João alguns fatos, e João também faz esse trabalho de auxiliar, de dar apoio. Então, essas igrejas na Ásia, elas recebiam muitas cartas desses apóstolos, desses discípulos, né, que estavam em constante viagem para dar esses ensinamentos, para trazer esses ensinamentos. Aqui quem escreve a carta é João, o apóstolo, aquele que esteve com Jesus. Então, ele se intitula o apóstolo, ele é João, o apóstolo amado. Possivelmente ele escreve a carta quando estava em Éfeso, fazendo o trabalho dele em Éfeso. Então ele passa um tempo lá e, eventualmente, se imagina que a carta tenha sido escrita em Éfeso para todas as igrejas da localidade. Imagina-se que a data tenha sido em 90 depois de Cristo, portanto mais tardia das cartas. Bom, o que estava acontecendo é que a apostasia e a heresia estavam se espalhando. Nós já tínhamos visto isso, outros apóstolos já tinham escrito sobre isso, nós já comentamos, nós já falamos a respeito destas questões. E aí, principalmente, havia uma corrente chamada gnosticismo. Eles se achavam os sábios. Então, eles começavam a espalhar apostasias, a espalhar falsos ensinamentos, heresias. Principalmente, eles diziam que Jesus não era divino. Jesus era um homem, um bom homem, um grande homem, mas nunca deixou de ser um homem. Então, eles negavam a divindade de Jesus. Outros achavam o contrário. Não, Jesus nunca foi homem, ele nunca existiu. O que existiu era um espírito, era um espectro. Né? Portanto, esse Jesus humano nunca existiu, ele nunca nasceu, ele nunca cresceu. Né? Era um divino, mas nunca um humano. E aí haviam aqueles que diziam o seguinte: não, ele era humano, ele nasceu e num determinado momento ele foi incorporado por um espírito divino e aí agora sim passou a desempenhar o seu papel divino. Amados, heresia da mais pura heresia, da mais absurda e mais triste heresia. Então, o que acontece? Jesus tem uma natureza humana, ele nasceu, ele é nascido. Ele tem uma natureza divina, ele era divino, ele era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E ele não era divino só um momento da vida dele, quando ele saiu do batismo e a pomba apareceu sobre ele. Não, ele sempre teve essa natureza divina, desde que ele antes não existia e passou a existir como homem nascido e depois, né, junto ao Pai. A mensagem, portanto, de João, ela nos traz, além de afirmar a humanidade de Jesus, além de ela afirmar que Jesus é nascido, ele também afirma que ele é um ser divino, ele era
né, o Verbo, e o Verbo se fez carne, e ele também afirma outras características de Jesus, que Jesus é amor, que Jesus é luz, que Jesus é justiça, é bem, é tudo que é bom está incorporado em Jesus. Jesus demonstra isso tudo. Então, ele fala desta vida em comunhão com Deus, a alegria de estar em comunhão com Deus, a vitória que nós obtemos e obtivemos quando nós nós salvamos, né? Nós recebemos a salvação por confessarmos o nome de Jesus. Então, a partir do momento em que nós confessamos, nós obtivemos esta vitória, esta segurança de vida eterna, essa certeza de salvação. Então, ele nos explica isso tudo. O livro está dividido em 4 partes, em onde ele fala os benefícios e os detalhes da vida em comunhão, da vida vitoriosa, da vida preservada da heresia, porque a heresia só nos traz problemas, e a vida sábia. Este, então, o primeiro livro de João para nós. Amém, amados? Fica com Deus, bons estudos.